a gente escutou então agora a fala do professor Jun Lee sobre qualidade na educação infantil, mas quando abordamos os elementos estruturantes de uma política que coloca a criança no centro, há um fator que não pode ser desconsiderado e que ele, de alguma maneira, também já trouxe aqui na conversa dele, que é a equidade. Isso significa garantir que todas as crianças, independente de sua origem social, território, raça, gênero ou com deficiência, tenham acesso a oportunidades de forma equitativa desde o início da sua vida. E usando ainda a educação infantil como pano de fundo, é que damos início, então, ao próximo debate, com o título Equidade e Acesso na Educação Infantil. E aí eu já vou trazer para o palco as nossas convidadas e convidados que estão aqui, cheios de desejo para compartilhar reflexões junto com a gente. A nossa primeira convidada é a coordenadora executiva e da área de educação da ONG Ação Educativa. Bem-vinda, Edneia Gonçalves, bem chegada. Bom ter você com a gente, Edneia. Ela está chegando aqui. Enquanto a Edneia já vem chegando, a gente vai recebendo ela aqui no palco. Eu já aproveito para chamar também a professora associada da Universidade Federal do Maranhão e uma das vencedoras do 3º Prêmio Ciência pela Primeira Infância, promovido pelo NCPI, Emilene Souza. Bem-vinda também. Oi, Edilene, bem-vinda, querida. Tudo bom? Vamos chegando. Nossa próxima convidada é fundadora e professora indígena voluntária do Espaço Cultural Indígena Uká Buessara Wakena Anuma Rerite, Parque das Tribos. Vamos aplaudir a nossa convidada, Cláudia Baré. Bem chegada, bem-vinda. E para fazer a mediação dessa conversa com essas mulheres que estão aqui conosco no palco, eu convido a gerente de políticas públicas na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Beatriz Abuchaim. Bem-vinda, Beatriz! Muito bem, podemos sentar. Bem-vinda, querida, bom que você está com a gente. Bem-vinda, bem-vinda você também. Opa! Bem chegada a senhora também, não lhe cumprimentei nada. Vamos lá, a conversa está com vocês. Bom dia, gente. Vamos lá para a última mesa da manhã. Eu brinco que é a mesa da fome, né? Que já está todo mundo com aquele querendo que chegue o almoço. Mas vou convidar vocês para ficar conosco, porque essa conversa vai ser muito interessante. A gente vai continuar falando aqui sobre educação infantil e sobre esse desafio que é a qualidade com equidade, como o professor Lee falou. A gente tem tido muitos avanços, né, na educação infantil no Brasil. Se a gente olha 10, 20 anos atrás para agora, o acesso das crianças às creches e pré-escolas aumentou significativamente. A gente tem uma realidade no Brasil de uma educação pública infantil muito forte. 70% das nossas matrículas, e são 9 milhões de matrículas, estão na rede pública. E as crianças têm acesso gratuito, o que é diferente de muitos países, especialmente para a faixa etária de 0 a 2 anos. Então, a política ela tem se desenhado no sentido de garantir o acesso e de melhorar a qualidade, né? Exemplo disso, da qualidade, a gente tem a educação infantil na nossa Base Nacional Comum Curricular. Temos diretrizes curriculares para a educação infantil que buscam garantir, então, direitos de aprendizagem para as crianças. Hoje, no Brasil, segundo o último censo escolar, 80% dos docentes que atuam na educação infantil têm licenciatura. Então, estou falando coisas aqui boas para todo mundo ficar otimista. A educação infantil tem se consolidado como uma política muito importante da primeira infância. Mas, e sempre tem um mas, a gente sabe que essa educação não chega para todos, não chega para todas as crianças
que pleiteiam uma vaga na creche, não chegam para todas as crianças na idade de pré-escola, que é uma idade que a gente sabe que já deveria estar universalizado no Brasil, e nem chega da mesma forma para todo mundo. Então, as crianças, né, no nosso território nacional, que é continental, com tantas diversidades, também não recebem a mesma qualidade da educação infantil. E essa mesa quer falar justamente sobre equidade. Como que a gente faz para ter uma educação infantil de qualidade, que chegue a todos, respeitando as especificidades das diversas populações que a gente tem no Brasil e respeitando os diversos contextos dos nossos diversos também territórios brasileiros. Então, as nossas convidadas aqui, que são mulheres muito potentes, a gente fez um esquenta aqui, teve uma reunião prévia, eu já fiquei super animada, vão tentar responder essas questões para a gente vai conversar sobre educação antirracista, vai conversar sobre a educação infantil e indígena, e eu não vou me prolongar mais. Vou passar a palavra para a Edneia Gonçalves, para ela fazer a fala dela. Dado o adiantado da hora, eu peço que vocês tentem segurar o tempo, os 15 minutinhos, e, infelizmente, essa mesa não vai ter espaço para perguntas, justamente porque a gente já está um pouco atrasado. Mas venham com a gente. Edneia, tudo com você. Obrigada, viu? Onde está o passador de slides? É esse aqui? Acho que deve ser, peraí. Vê se ele está passando, só se é esse aí mesmo. Bom dia, gente. Bom dia a todas as pessoas. Estou muito feliz com o convite para a missão impossível de falar em 15 minutos sobre um tema que nos é muito caro, como educadores, como profissionais da educação e como profissionais da educação, profissionais dos direitos humanos, né? Às vezes tirou um pouco do nosso vocabulário essa palavra, mas a gente tem que reafirmar que educação é um dos direitos humanos e os direitos humanos eles funcionam de forma articulada. Eu sou educadora, sou socióloga, eu sou professora há 44 anos. E não vou dizer que são 44 anos felizes, eu vou dizer que eles são desafiadores e são 44 anos de experiência numa área que, como mulher preta brasileira, não cansa de aparecer novas possibilidades de atuar em prol da qualidade da educação. Para mim, qualidade na educação é educação antirracista, é educação equitativa, e isso, quando a gente fala em educação infantil, tem que ser muito bem especificado, porque a educação infantil é um espaço que foi muito romantizado durante muito tempo na nossa formação. A dificuldade que a gente tem, por exemplo, de identificar as manifestações institucionais do racismo na educação infantil ainda precisa ser muito bem discutido. Senão, o que acaba acontecendo é que a gente acaba sendo seduzido pelo romantismo e acaba achando que o racismo, por exemplo, ele chega na porta da escola de educação infantil e não entra de medo. Fala, não, aqui a educação infantil não vou entrar, vou aqui do lado, vou entrar num outro espaço, que é o espaço de vou entrar em outro ambiente. Não, gente, nós já temos hoje estudos, experiências, e nós sabemos muito bem que no Brasil o racismo ele é estrutural e as suas manifestações institucionais estão em todos os ambientes, em todos os lugares. Então, eu resolvi utilizar meus 15 minutos para falar dessas manifestações institucionais, para falar desse ambiente na educação infantil. A primeira coisa é pensar que falar sobre racismo na educação infantil não é novidade no Brasil.
Aldaís Sposati já tratava disso há 20 anos atrás, Fúvia Rosenberg há 30 anos atrás, Eliane Cavaleiro tem um livro essencial com mais de 20 anos. Então, a gente tem um trabalho construído, a gente tem referências que são importantíssimas e que precisam dialogar com a formação dos profissionais da educação, tanto os profissionais da escola, como também os profissionais da gestão escolar. Eu trouxe uma definição que eu acho que é boa e importante para a gente começar a falar de equidade na educação, que é da Aldaís Sposati, que ela fala de uma forma muito direta que, quando a gente fala em equidade, a gente está, sobretudo, falando sobre a possibilidade dessas diferenças que nós todos dissemos desde o começo da manhã, que são positivas, que têm que ser consideradas, têm que ser vivenciadas e precisam dialogar com o processo educativo, olhadas sem discriminação. Porque, quando a gente utiliza o olhar para a diferença de forma de estigmatizar ou na forma da discriminação, a gente transforma em desigualdade. E é com isso que o Brasil tem lidado. Um país em que a diversidade está colocada, um país que é não só diverso, mas ele é intrinsecamente diverso. A gente, se não tiver... Opa! Está difícil aqui para passar. Se a gente não tiver esse olhar que positiva a diferença, a gente corre realmente o risco de fazer uma ode às discriminações. Eu tenho trabalhado nos últimos 20 anos com cooperação internacional nos países africanos, em vários países. Trabalho nesse período com uns 8 países. E, nesses países, é muito interessante quando a gente vai para estudar. A gente não vai lá para fazer a cooperação Norte-Sul. A gente vai, a partir da cooperação Sul-Sul, para aprender, por exemplo, na educação infantil, como é que se trabalha a questão da linguagem, como se trabalha o ensino multilingüe em países que, às vezes, no mesmo território, você tem 5 línguas. Você tem uma sala de aula com 6 línguas, como eu vi em Moçambique. E, para aprender, já é uma forma da gente repensar a educação que nós recebemos. Eu não fui educada na escola para valorizar os conhecimentos vindos do continente africano. Eu não aprendi na escola quais são as referências de cientistas, de educadoras, de educadores, de literatos do continente africano. Eu aprendi no movimento negro. E, se eu não tivesse aprendido, eu ia ter realmente muitos problemas para trabalhar com a cooperação internacional. Então, quando a gente fala, gente, em racismo no Brasil, a gente tem que saber que o racismo, ele também ensina. E ele nos ensina de que a educação construída nesses países, que a história do continente africano pré-colonial não tem nada a nos ensinar sobre qualidade educacional. É isso que o racismo nos ensina. Então, aprender é também vivenciar a equidade na nossa formação cotidiana e acadêmica. E essa formação acadêmica, ela passa também pela formação dos profissionais da educação. Quando a gente fala sobre racismo na educação infantil, é muito importante a gente buscar um estudo de 2014, da Fúvia Rosenberg, em que ela trabalha com crianças bem pequenas e ela busca, na relação dessas crianças com os adultos e entre si, elementos que possam explicar as matrizes desse racismo cotidiano à brasileira.
E ela faz isso de uma forma muito contundente, muito fundamentada e que gera em nós profissionais da educação a necessidade de rever não só os processos formativos, mas pensar também nos instrumentos metodológicos do cotidiano das escolas e das creches. Essa necessidade de mudança, ela faz com que a gente direcione o nosso olhar para alguns elementos que eu trouxe aqui, que podem dizer para a gente aonde que o racismo se esconde na educação infantil. Porque é tão difícil a gente falar, olha, existe racismo, mas aqui no meu quadrado, não. Aqui não. Existe lá no quadrado do outro. Mas quando a gente olha no silêncio diante das manifestações de racismo, e quando a gente fala em silenciamento, gente, eu estou pensando no silenciamento de uma creche, de uma pré-escola. Eu vou depois, se der tempo, passar para vocês algumas situações que eu tenho observado em escolas de educação infantil, em creches, para vocês entenderem o que é isso. O que é o silenciamento? Você tem crianças brincando de roda, crianças de 4 anos de idade. Uma das crianças diz, eu não vou segurar na mão dela porque ela é preta. O que faz a professora? Ela entra no meio e fala, eu seguro a sua mão. E a roda continua girando. O que foi ensinado? Primeira coisa que foi ensinado, você pode ser racista. Você pode. Eu vou te tirar dessa saia justa. Você não vai ter que segurar a mão da sua amiguinha negra. Eu faço isso por você. O que foi ensinado para a criança negra? Não reclame. Eu já resolvi. Eu gosto de você. Racismo é uma questão moral. Supere. Esse tipo de situação não foi observada quando eu fui diretora de escola, de creche pré-escola, durante 10 anos. Isso foi observado há 2 anos. Eu vi essa cena há 2 anos. Quando a gente fala em silêncio, a gente também está falando da ausência de mecanismos para que você reaja. Com quem se fala na creche pré-escola quando se observa o racismo? Qual é o protocolo? Como as famílias são informadas? Como a escola registra? Esses procedimentos, eles têm a ver com a necessidade do rompimento do mito da democracia racial, que a gente tanto sabe os danos que já causou a nossa formação acadêmica. Dizer que não existe racismo não resolve racismo, gente. E a escola, quando não faz a discussão de reorganização curricular a partir da mudança da LDB, por exemplo, ela reforça o mito. O isolamento. A escola tem... Está todo mundo gritando, pare, Edneia, eu já vou parar. Mais 3 minutos. Tá? Quando a gente fala em isolamento, é o isolamento da escola com relação aos movimentos sociais, gente. Quem foi que trouxe a pauta da necessidade de nós construirmos uma educação intencionalmente antirracista? O movimento negro, o movimento indígena. Se a escola está apartada do diálogo com o movimento social, ela está atrasada. Antes de 2003, quando a LDB foi alterada, o movimento negro já reivindicava há mais de 30 anos mudança no currículo. Então, esse isolamento tem que ser rompido. Como é que isso se manifesta? Primeiro, na confusão entre bullying e racismo. O que é bullying, gente? Bullying não é uma violência recorrente, direcionada a um indivíduo
por parte de um grupo ou uma pessoa, não é assim? Isso não é bullying? Aquela violência que se repete, quebra a pessoa no meio. Às vezes a pessoa é desse tamanho assim. O que é racismo, gente? Racismo tem a ver com uma ação. É hierárquico o primeiro ponto que ele coloca. É uma visão hierárquica estabelecida entre grupos em função da sua aparência, em função de procedência. Mas, sobretudo, nós já superamos há séculos a questão do racismo científico, biológico. É social, é político, mas é sempre coletivo. Se bullying é individual, ele atinge o indivíduo, e nós atuamos na educação, no acompanhamento, no acolhimento do indivíduo, como é que a gente faz quando é coletivo? Porque quando uma criança sofre racismo, vai falar do seu cabelo, o seu nariz. Ele não está falando só daquela criança, ele está falando de todos os negros. Isso é coletivo. Então, o procedimento também tem que ser coletivo. Todas as decisões tomadas precisam ser coletivas. Pensar nisso faz com que a gente pense na necessidade de autoavaliação da unidade escolar para saber como se manifesta o racismo naquele ambiente. A ação educativa trabalha com autoavaliação das relações raciais há mais de 10 anos. Nós acabamos de fazer uma atualização. Existem indicadores, inclusive, para a educação infantil. E aí a gente entra no apagamento da cultura africana, afro-brasileira e indígena do currículo. Se isso não está próximo de mim, não tem como. Eu vou passar, gente, só mais um, porque não dá para a gente... Isso aqui são situações que a gente vê na escola, vocês podem ver depois. O que eu quero realmente é que vocês pensem nisso aqui. O que é educação antirracista? Tem duas características da educação antirracista que a gente não pode desconsiderar. Primeiro, gente, sempre que a gente falar em educação antirracista, a gente está falando de narrar a resistência negra e indígena às discriminações, à violência, como um caminho, um fio condutor de valorização de democracia. Por isso que a gente tem que se apropriar dessa narrativa dos movimentos sociais. Como é que se constrói essa ideia positiva de democracia no Brasil? É a partir dessa narrativa, é a partir dessa atuação dos movimentos sociais. E a outra é sempre pensando que educação de qualidade tem a ver com a articulação dos saberes acadêmicos com saberes que estão nos territórios e na memória coletiva dos grupos. Quando a gente consegue fazer essa articulação, a gente constrói um outro conhecimento, que é o conhecimento que faz sentido para todas as pessoas, a tal da aprendizagem significativa, que é a função social da escola construir. Então, educação antirracista tem a ver com isso. Último slide. Depois vocês vão ter acesso aos slides, aí vocês podem olhar. Mas eu acho que é muito importante a gente falar em implicações. Eu coloquei aqui 8 implicações dessa educação antirracista para a gente poder saber como é que a gente constrói no processo de formação de gestoras, de professoras, no diálogo com a comunidade escolar. Rompimento do isolamento da escola, procedimentos de registro, acolhimento e reação em caso de racismo. Não sai correndo, gente, resolva. Resolva. Você tem que pensar em canais de escuta, identificar as características internas,
sempre olhando, gente, para aquele ambiente específico. Sobretudo, a gente enfrenta racismo sabendo que ele existe e sabendo que ele provoca vergonha e humilhação, como já nos ensinou a Bell Hooks, e vergonha e humilhação com uma criança de 6, de 4, de 3 anos de idade, é uma herança que ela não precisa levar para o resto da sua vida escolar. Obrigada. Super obrigada, Edneia. Foi muito bom te ouvir. Acho que reforça a fala do Alexandro mais cedo, né, de que a gente não vai ter qualidade na educação infantil se essa educação infantil não for antirracista. Então, acho que a gente poderia ficar te ouvindo por muito mais tempo, mas realmente a gente está com o tempo apertado. E eu vou passar a palavra agora para a Emilene, que vai conversar um pouquinho sobre o acesso dos bebês e as crianças à educação indígena. Emilene, com você. Você vai falar aqui. Olá, bom dia. Sim? Olá, bom dia. É um prazer. Bom dia, porque eu não almocei ainda, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu fiz como os nossos antepassados, escrevi numa folhinha, porque eu não confio nas tecnologias, vocês viram? Eu confio nas relações humanas, nas interações humanas. Vamos falar sobre isso também em relação aos bebês indígenas, tá? Eu queria muito agradecer ao NCPI pela oportunidade e dizer para vocês assim, que eu, como antropóloga da antropologia da criança, a gente fala muito nos espaços fechados, muito na academia. Por conta disso, eu vou contextualizar a pesquisa antes de apresentá-la para vocês, tá? Então, nós supervalorizamos esses espaços em que podemos contar um pouco do que fazemos, do que temos feito, para outros agentes, que não antropólogos da antropologia da infância, que são os nossos pares, constantemente, certo? Essa antropologia da criança, ela nasce no Brasil a partir da compreensão dos primeiros antropólogos da importância das crianças indígenas em suas comunidades. As crianças são ouvidas, respeitadas, consideradas e participam de todas as esferas sociais, chegando a ser protagonistas. Os primeiros antropólogos estranharam, e isso deu origem a um primeiro movimento na USP de mulheres antropólogas, geralmente somos mulheres, que queriam entender a participação dessas crianças nas suas organizações sociais. É assim que nasce a antropologia da criança, um campo ainda marginalizado dentro da própria antropologia. Como diz a Clarice Kohn, as crianças não sabem menos, elas sabem outra coisa. Elas têm outros modos de dizer. A partir disso, nós começamos a observar essa participação das crianças nas organizações sociais. E descobrimos a educação indígena. O que é educação indígena? Os modos como as crianças se relacionam entre si, e aí vocês vão ver o tamanho do nosso desafio. É para além das relações humanas, porque as crianças indígenas se relacionam com o território, com a floresta, com os animais, com os rios, o que nós chamamos de não humanos, mais que humanos, ou sobre-humanos, o sobrenatural. Elas se relacionam com os encantados. E tudo isso faz parte do processo de socialização para garantir que elas se tornem a criança caiapó, a criança quicati, a criança guajajara, e daí por diante. Atentando para essa relação, esses modos de educar indígenas, essa educação indígena, nós propomos, a partir de uma demanda muito legítima dos povos indígenas, uma educação escolar indígena. E aí a gente criou um problema. Tem um artigo que o título é a fala de um cacique que diz: a danada da escola está lá, para dizer, o que eles diziam para a gente? As crianças não sabem mais sobre pintura corporal. E a pintura corporal designa o nome, o ritual, o clã a que ela pertence. As crianças não sabem mais sobre mitos e rituais. As crianças não sabem mais sobre a culinária, elas estão lá na escola. A partir disso, o governo federal criou, junto ao MEC e à antiga SECADI, né,
o programa Saberes Indígenas na escola. O que a gente tinha que fazer? Devolver os saberes indígenas para a escola. Como? Convidamos anciãos, pajés, caciques, cozinheiras, que faziam paparuto, por exemplo, para contar para as crianças dos mitos, dos rituais, para ensinar as pinturas corporais e resgatar aquilo que parecia se perder. Percebam, a gente cria um problema, é o que ele dizia, né? A gente soluciona um problema e cria outro. Nós estamos sempre errando, mas pelo menos nós estamos tentando. Eu nunca esqueço de um evento em Goiânia, quando Gilson Tapirabé me perguntou: o que é material didático? Nós estávamos formulando cartilhas para as crianças indígenas. Nós construímos escolas de alvenaria no centro das suas aldeias, com cadeiras, com uma postura que não é a que elas usam para aprender, com horários que são os nossos, com a merenda que são as nossas, ocidentais. E ele me perguntou: o que é material didático? Eu disse: um instrumento ou uma ferramenta que você utilize para ensinar alguma coisa. Os gavião do Maranhão não falam ensinar. O termo significa melhorar. Eles falam melhorando pessoas. Gilson Tapirabé pensou e disse: então arco e flecha é material didático. Canoa é material didático. Ele tem razão. Todos os instrumentos de que nos utilizamos para ensinar algo para alguém. Que tipos de saberes são esses que eu mencionei, que estavam fora da escola? Como eu mencionei, pinturas corporais, mitos, rituais, clãs, cantos. Ainda assim, as crianças e as famílias indígenas que estão no território indígena, elas são contempladas e conseguem acessar alguma política pública. Só que nós temos um problema. Eles migraram para as cidades e continuam migrando. Vocês sabiam que a maior parte do contingente indígena brasileiro hoje não vive em território indígena? 53,97%. Onde eles estão? Em que lugar das cidades eles estão? Onde estão essas crianças e os bebês indígenas? Que tipo de escola elas estão acessando? E que tipo de creche? Eles caíram no limbo, no não lugar, no entre lugar, porque eles terminam nem acessando as políticas públicas voltadas ao território indígena e nem acessando uma educação municipal que atenda à diversidade desses cuidados, que atenda à diferença dessas crianças, que precisam se relacionar mais do que com humanos, mas com o território, de modo a construir o seu próprio pertencimento. E chegamos aqui, vivendo em dispersão, ou em aldeamentos urbanos pelas cidades, chegamos aqui no ponto em que eu queria, a pesquisa que me rendeu o prêmio da 3ª edição do NCPI. Em 2025, o Estado do Maranhão lançou o Plano Maranhão 2050, 25 anos para tentar resolver alguns dos maiores problemas e ajudar no avanço do Estado. E ele denunciou a ausência de bebês de 0 a 3 anos nas creches públicas municipais de todo o Estado. Achei curioso e pedi à Secretaria de Educação de Imperatriz, o município de onde falo, os dados sobre a matrícula das crianças. Depois eu solicitei o recorte racial e étnico. 3 crianças indígenas em 2023, 4 crianças em 2024. Era mais ou menos isso. A partir disso, decidi ir ao maior aldeamento urbano da cidade de Imperatriz, que chama Badu Guajajara. E quando eu cheguei, os bebês estavam lá, em situação de completa miserabilidade, preso ao corpo de suas mães pelas tipóias, brincando com os restos da matéria-prima do artesanato que eles fazem, nus, brincando com penas, pó e o resto de madeira. A gente passou, então, através da etnografia e dos métodos da antropologia, a tentar entender por que os bebês não estavam na creche. Visitamos as creches mais próximas do aldeamento e descobrimos um descompasso entre aquilo que o plano do Estado do Maranhão propunha e o que as creches ofereciam. Nos disseram: a gente só recebe bebê a partir de 1 ano. Como aumentar o percentual de 0 a 3 anos?
Decidimos, então, conversar com as famílias e as mães para entender por que os bebês não estavam nas creches. E sabe o que elas nos disseram? Não, a gente vê na televisão, eles fazem uso de medicamentos para induzir o sono, eles colocam o bebê para dormir com remédio. Faltam redes de dormir, faltam banhos de imersão, faltam uma alimentação adequada e a ausência de professores bilíngues. Percebam, é urgente que criemos creches que atendam com sensibilidade à diversidade cultural. Como eu disse para vocês, os indígenas valorizam muito as crianças. Quando eu era coordenadora dos saberes indígenas na escola, eu levava o meu filho Pedro, de 3 anos. Até a pandemia, mais ou menos, quando eu passava pelo pátio das aldeias Timbira, as mulheres, Gavião, Cricati, Canela, com seus muitos filhos, gritavam: "Ei, psiu, me dá ele". Era a frase que eu mais ouvia. "Me dá ele". Eu dizia: "Não posso, eu só tenho ele". Elas faziam: "Ah, coitada". E eu me sentia muito pobre, porque só tinha um filho. As mães Guajajara, do aldeamento Badu Guajajara, sabem o valor dos seus filhos. Elas não vão levar um bebê para a creche para dormir numa cama que ele desconhece. Era só um redário para tomar banho no chuveiro, que a criança me disse: "Não gosto de tomar banho no chuveiro, não. A água é dura". Aí eu ri. Água dura. Aí eu fui ver o banheiro e o chuveiro. Liguei o chuveiro, coloquei a mão. Não tinha ducha. A água caía no cano. A água era dura. Caía dura na minha mão. Eu fiz, imagina na cabeça dele, que é pequenininho. Elas não vão colocar os seus filhos para fazer uso de uma dieta alimentar que não é adequada. Nem tampouco para aprender as primeiras palavras com professoras que não falam a língua materna. É preciso criar, já estou de olho na hora, é preciso urgentemente mapear a presença de crianças e bebês indígenas pelas cidades, tirar da invisibilidade cultural, social e estatísticas os bebês, adequar as creches existentes. Não estamos falando de gastos exorbitantes, areia, planta, um redário, bacias e baldes para que as crianças tomem banhos, né? Criar creches piloto nos estados e cidades com maior contingente indígena. Nossa, tem uma mosca aqui. Precisamos, acontece de tudo comigo, né? Precisamos garantir o acesso e a permanência dos bebês indígenas, habitantes das cidades, às creches públicas, acolhendo e respeitando os modos de cuidar indígena, garantindo acesso respeitoso aos modos de ser e conservar as identidades culturais desde a mais tenra idade. O respeito à diversidade das infâncias e políticas públicas de acesso sensíveis garantirão mais do que o aumento do percentual de matrícula dos bebês na creche, mas o desenvolvimento integral, respeitando a língua materna, os costumes, as tradições e os conhecimentos ancestrais indígenas. É preciso criar políticas públicas sensíveis e respeitosas às diferenças culturais, que entendam que a diversidade dos modos de cuidar não são apenas práticas diversas que variam de uma cultura para outra, mas são modos diferentes de fazer a criança pertencer, de gerar pertencimento e vínculo com a identidade cultural. O que as mães me diziam era: eu não quero tirar os bebês daqui e eles perderem o vínculo com sua própria cultura. Para finalizar, em uma reunião brasileira de antropologia, eu coordenei uma mesa que chamava "Como evitar a queda do céu?". O que as crianças podem nos ensinar sobre as crises climática? Várias pesquisadoras se apresentaram, do Amapá, uma pesquisadora sobre os órfãos da Covid na Paraíba. Mas o fio condutor de todas essas pesquisas foi o cuidado. Não importa a pergunta, a crise climática, a Covid, a educação, a resposta é o cuidado. E as crianças indígenas, elas têm total condições de nos ensinar as saídas para adiar o fim do mundo ou para evitar a queda do céu. Muito obrigada.
Super obrigada, Emilene. Muito bom te ouvir. Fiquei pensando, né, nessa adequação que tu traz, assim, dessas creches, né, para o acolhimento a esses bebês e essas crianças indígenas, que passa pela infraestrutura, é necessário, né, esses ajustes são necessários, mas o mais importante é olhar para esse currículo e trazer esses saberes, que também são saberes importantes, né, para as crianças que não são indígenas, porque fazem parte da nossa construção de identidade como brasileiros, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar para todas as escolas de educação infantil do Brasil, independente, né, de ter ali, né, bebês das comunidades indígenas. E eu vou passar agora para a Cláudia contar para a gente sobre a experiência dela como educadora indígena. Cláudia, é um prazer te receber. Tá funcionando? Quer pegar esse aqui? Oi. Tá aí, vamos lá. Airame upakaneawa o sendo necessário pirare airame uyashiu Isasi musawa yanse aeu uiku Cuecaturete Purangaara Sianamaitá. Eu vou traduzir essa música para vocês. Uma vez o homem sonhou que ele estava sonhando e quando ele acordou ele estava sozinho e ele começou a chorar. Isso é uma reflexão para a gente olhar para os nossos lados. Tá? Vocês me perdoem a minha voz, eu estou meio rouca, estou me restabelecendo a minha saúde depois de uma gripe. Então, gente, eu sou professora Cláudia Baré, eu sou falante da língua Nhingatu. Para quem sabe, a língua Nhingatu foi uma língua imposta ao nosso povo Baré e vários outros povos pelos religiosos carmelitas. Então, aqui, como vocês estão vendo, eu sou pedagoga formada pela Universidade do Estado do Amazonas e, atualmente, eu sou mestranda ainda em Linguística na Unicamp, São Paulo, e sou fundadora do Espaço Cultural Indígena Ucambuessara Wakenayano Marehi, que quer dizer Casa de Aprender, a origem dos guerreiros. Desde 2015, eu venho trabalhando em prol da educação indígena, em prol da educação escolar indígena, como fortalecimento da nossa cultura indígena, não só com o povo Baré, mas com vários outros povos que ali a gente começou a acolher desde 2014, quando começou o assentamento do Parque das Tribos. A educação é um direito e tem que ser do nosso jeito originário de ser. Eu cheguei aqui já com algumas falas, né, do parente, e a gente vai fazendo o que a gente pode. Né? Então, desde 2014, quando eu me formei em pedagogia e olhei para aquele diploma, o que eu vou fazer com esse diploma? Então, a partir dali vem várias... a gente chama as responsabilidades para a gente. Então, foi quando eu iniciei esse trabalho que vocês estão vendo aí. Foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez com as crianças, justamente para fortalecer essa identidade indígena, que é tão, assim, naquele momento, de não querer, né? De não querer mostrar a sua identidade indígena. E aí, por detrás disso, tem vários porquês que muita gente aqui já passou falando, mas eu vou reforçar isso, porque isso, para mim, é muito importante ter que fazer um trabalho hoje
e ser reconhecido pelos vários jovens que já passaram por esse espaço, que hoje estão nas faculdades, hoje estão fortalecidos nas plataformas digitais. Então, para a gente, isso aí é fortalecedor enquanto educador. Bom, gente, eu não vou ler muito, mas aí vocês podem ver que a educação escolar indígena, ela vem da educação indígena. Educação escolar indígena, como professora, eu vou transformar a educação indígena num plano de aula, numa forma mais pedagógica de a gente ensinar para as crianças, principalmente na área onde nós estamos, que é uma área mais urbanizada. Porque há, sim, essa diferença, onde a gente esteja em base, e aonde a gente esteja, no nosso caso, no Parque das Tribos, numa área mais urbana. O que a gente quer para as crianças? O que equidade é essa? Que políticas públicas são essas? Para quem é essa política pública? Para quem? Nós estamos dentro? Será que nós, indígenas, professores que se importam com a educação das crianças, no meio que nós estamos, numa área mais urbana, nós estamos incluídas nessas políticas públicas? Eu acho que não. Porque eu tive que tirar do meu salário para me construir uma escola, deixa eu passar aqui, ó. Aqui já está bonita a nossa escola. Aí é eu pintando a escola, tá, gente? Então, assim, a gente tem que tirar do nosso salário, a gente tem que vender os nossos artesanatos para que as nossas crianças tenham que merendar, Infelizmente, essa é a nossa realidade atual. Então, que políticas públicas é essa? Que equidade é essa? E lá, nesse território, nesse lugar, a gente recebe as crianças a partir de 3 anos. E aí, quando as pessoas dizem assim, professora Cláudia, mas por que a senhora quer uma escola com cerâmica? Por que a senhora quer uma escola de alvenaria? Eu disse, a gente está numa área urbana, eu não posso sonhar? Eu não posso querer ter uma escola, um espaço que tenha cerâmica para minhas crianças estarem, porque criança gosta de estar no chão. Então, aí, gente, olha aí, ó, a gente ganhando da prefeitura, armário, as cadeirinhas, Eu já falei várias vezes dessas cadeirinhas, a importância que tem de uma criança sentar, de se sentir que foi acolhida, de se sentir que foi contemplada, E aí, então, essa foi a implantação de educação escolar indígena no Parque das Tribos, que foi um momento assim de acolher as crianças. Então, ressaltando aqui, que isso me motivou muito devido nossas crianças indígenas serem discriminadas por outras crianças e chegar a ponto de ser cuspidas. Então, nós, como educadores, o que a gente vai poder fazer? A gente vai poder esperar que o prefeito se sensibilize, que o governo se sensibilize? A gente tem um papel ali, a gente tem um compromisso com a educação, a gente tem uma responsabilidade. A gente vai ver as crianças tudo se tornando marginais, numa área onde elas estão vulneráveis a esse tipo de coisa, a esse tipo de situação. Não, a gente tem que fazer alguma coisa assim. Está aí eles fazendo a placa da escola, E aí eu ensinando, e ali que vocês podem ver um balão, eu fazia todo mês um aniversário de quem estava aniversariando. E essa daí é o que muito falaram aqui também, anterior a mim, essa questão da preservação da nossa cultura, principalmente no meio onde nós estamos. E o Parque das Tribos, ele representa isso. Hoje, os nossos jovens, eles são mais fortalecidos diante da própria discriminação, diante do próprio preconceito, racismo. Por quê? Porque ali eles podem se fortalecer. O Parque das Tribos se tornou uma base de fortalecimento para esses jovens.
Então, mas isso vai muito mais além, pessoal. A educação escolar indígena, ela se tornou algo potente assim para que hoje nós possamos estar ali naquele lugar, porque aquele lugar foi um lugar de muita luta, de muita resistência mesmo, porque no Parque das Tribos a gente teve que enfrentar, além das facções, os empresários, né, que a gente sabe que ali existe muito grileiro, dizendo que é dono disso e daquilo. Então, com o trabalho feito a partir da educação, nós tomamos posse daquele lugar e hoje nós temos mais de 10 anos assentados nesse lugar. E eu não vou ler aí, mas se vocês quiserem depois, a gente pode passar o slide, né, professora? Então, está aí tudinho, decreto. E aí a participação sempre da família, ouvindo os anciãos, porque para nós, além das crianças, os anciãos, os velhos, os idosos, têm a importância enorme, porque são as nossas memórias vivas. São eles que vão repassar para nós o conhecimento. Infelizmente, na época da Covid, a gente perdeu muitos. Infelizmente, eu também perdi meus pais na época da Covid. O meu pai também era professor, então era o meu maior incentivador. Bom, esse é o mapa 2016. O espaço, e lá a gente não acolhe só as crianças, a gente também acolhe as mulheres. Nós fazemos oficinas com as mulheres. E aí são as etapas do Parque das Tribos, da escola Wakenayan Marhi, escola não, espaço. E aí são os nossos idealizadores, apoiadores. E Quecaturete, Tupana-Uaçu, Ayamucaturu Panhayandé. Muito obrigado ao grande Criador, a Deus, que Ele guarde a todos nós. Acabou meu tempo. Super obrigada, Cláudia. E Brasil é terra indígena. Eu acho que a fala da Cláudia ela traz uma provocação para a gente de onde a política pública não está chegando. E ela deveria chegar também, né, Cláudia? Eu acho que você traz isso. Então, queria te parabenizar pelo teu trabalho. Tenho certeza, né, que essas crianças e essas famílias estão tendo uma assistência qualificada. Mas, realmente, como você falou, né, aqui a gente está numa sala que tem muitos gestores, eu acho que fica essa provocação para pensar o acesso. E até quando a gente pensa realmente assim nos números de acesso da educação infantil, a gente vê que realmente a região norte, por exemplo, é que tem os índices mais baixos, justamente porque não consegue chegar nessas comunidades. Gente, eu vou ter que terminar a mesa sem abrir tempo para debate, para perguntas, né? A gente já está com um horário bastante avançado, mas queria agradecer muito aqui a nossas 3 palestrantes, porque eu acho que foram falas muito inspiradoras, e ao longo da tarde, do dia de amanhã, convido vocês também a conversar com elas agora, durante almoço, café. Muito obrigada. Aplausos, minha gente, para essa poderosa conversa que a gente teve aqui agora, junto com Edneia, Emilene, Cláudia e Beatriz. Aplausos para elas, por favor.